Senhoras, senhores, irmãs e irmãos, amigos, que a paz do divino e amado Mestre Jesus continue nos envolver hoje, agora e sempre. Graças a Deus, aqui nos encontramos nessa casa abençoada, recebendo essa energia de amor para juntos aprendermos um pouco mais sobre o que Jesus nos ensinou. Há mais de 10 anos atrás, eu venho estudando sobre a ansiedade. E eu organizei essa palestra aproximadamente uns 12 anos atrás. E até hoje ela é uma palestra atual e importante de ser falada. Porque, infelizmente, a quantidade de pessoas que sofrem com ansiedade vem crescendo muito nos últimos tempos. Principalmente durante a pandemia, após a pandemia, a gente viu muitas pessoas passando por crises de ansiedade, dificuldade para dormir e vários outros sintomas. E a doutrina espírita, ela vem esclarecer sobre esse e vários outros assuntos. E aí eu coloquei o tema da palestra: como controlar a ansiedade com a fé raciocinada. Por que o tema é dessa forma? Eu acho importante nesse título observar que o nosso propósito não é acabar com a ansiedade. A ansiedade, ela faz parte da vida. Quem aqui não é ansioso? Todo mundo aqui tem ansiedade. Se a pessoa disser, não tenho ansiedade, é porque ela está precisando mudar a lente do óculos dela. Se ela não usa óculos, tem que procurar um médico com urgência, porque está falhando na autopercepção, na autoanálise. Tem vezes que a gente se olha no espelho e se acha mais gordo ou mais magro, mas o importante não é a gordura, o importante não é a beleza exterior, o mais importante é a gente se conhecer como nós somos por dentro. E aí, para a doutrina espírita, Allan Kardec, ele foi o grande estudioso, organizador, codificador da doutrina. E aí, para abrir a palestra, eu trago essa frase que é bem conhecida, mas vale a pena a gente repetir para quem já conhece. E sempre tem pessoas novatas no centro que precisam entender que a nossa fé é uma fé diferente das outras. Não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. E aí a frase diz: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então nós estamos vivendo em uma época diferente das outras épocas. Cada período da história tem as suas características. Eu vim aqui hoje trazer uma reflexão de muitos anos de análise a partir do contexto contemporâneo. O meu nome completo está aqui, Glauco Araújo Guedes. Eu venho trazendo essa visão como profissional da área de saúde também. Então, esse olhar é junto com a ciência. Graças a Deus, eu me formei no ano de 2007 em fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta e depois de algum tempo, há 10 anos atrás, eu fiz o curso de psicanálise. Para o mês, eu estou completando 10 anos de estudo de Freud, tentando entender a mente humana, que é algo muito complexo. É muito difícil entender por que a gente pensa de uma forma. E como diz o ditado, cada cabeça é um mundo. E a gente vê muitas pessoas agindo como essa mulher, mordendo ali os dedos, a boca. Tem gente que se belisca, não é? Tem gente que arranca os cabelos, literalmente. Tem gente que fica tão agoniado que fica mexendo o pé, balançando a perna, não é? Cada um reage de uma maneira diferente. Mas tudo isso são sintomas da ansiedade. Mas nós estamos aqui principalmente para trazer a visão da doutrina espírita. E os espíritos não ficam cegos diante desse fenômeno.
E aí vem um espírito muito importante, chamado Joana de Ângeles, que ela traz uma série de livros que ela chama de série psicológica. E esse daqui é o segundo livro dessa série. Eu peguei ali na livraria, tem mais de uma capa diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Depende da edição, né? Porque vai sendo impresso, né, de uma forma mais atualizada. Mas o conteúdo não mudou. Divaldo Franco foi o médium que recebeu a sua mentora, chamada Joana de Ângeles, e o nome do livro é O Homem Integral, está ali em negrito. Segundo Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, em sua primeira parte, já no início do livro, intitulada, olha o título da primeira parte, Fatores de Perturbação. Eu coloquei em maiúsculo lá em cima no slide, né? Fatores de perturbação. Tem muita gente perturbada aqui, gente. Oh, meu Deus, né? É muita perturbação, né? É muito transtorno que a gente percebe. E aí a ansiedade é um desses fatores que leva a uma perturbação. E aí Joana de Ângeles explica. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea, impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Observa, o que é que predomina no mundo emocional das criaturas? A insegurança. O que tem de gente insegura não está no gibi. O que é a insegurança? É a falta de confiança. A falta de quê? De fé. Quando eu digo fé, não é só a fé em Deus. Muita gente diz assim, eu tenho muita fé em Deus. Que bom. Mas só fé em Deus é muito pouco, gente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, podem pegar o livro, procurem. Tem uma mensagem. A fé humana e a fé divina. Existe a fé que ela é divina, ou seja, é a fé em Deus. Mas existe a fé que é humana. O que é que significa isso? Eu tenho que acreditar nos meus potenciais, na minha capacidade. Eu sou capaz. Então, eu preciso acreditar em mim mesmo. Mas muitas pessoas são inseguras por quê? Por falta da habilidade de se conhecer e perceber que nós somos luz. Nós somos deuses. E quem falou isso não foi Glauco Guedes, não. Foi Jesus de Nazaré. Eu só estou replicando. Eu estou falando, estou. Mas o que eu estou falando não é uma ideia original, não. Eu só estou reproduzindo, repetindo algo que foi dito 2000 anos atrás. Lá no Sermão da Montanha, Jesus disse, brilha a vossa luz diante dos homens. Olha, naquela época, nem se imaginava na física quântica, que hoje já comprova que nós somos luz, no sentido energético. A luz é energia. Cada um de nós aqui temos uma luz própria. Tem gente que está com a luz bem fraquinha, viu? Dá para perceber assim, aquela faísca, aquela vela. Tem gente que é um clarão, viu? Que a neoenergia, se souber, vai pegar para gerar ali, né? Um gerador, né? Parece que é uma placa solar ali captando a energia e gerando energia. Energia para dar e vender, principalmente os mais jovens, né? Mas o principal é na mente, não é na idade cronológica, não, viu? Que tem um pessoal aí na idade jovem, mas anda assim, ó, se arrastando. É uma preguiça, né? Já acorda cansado. Como é que pode? Dorme de 1h da manhã, acorda de 10 da manhã e ainda acorda cansado. Cansado de quê, né? Na internet, né? Os jogos eletrônicos, né? E tantas outras coisas que vão sugando as energias. Tem gente que passa por um processo de obsessão que é um verdadeiro vampirismo. Existem espíritos que são vampiros. Então, essa ansiedade, ela tira a nossa energia também. Mas veja,
Uma verdade, quando ela precisa ser divulgada, ela não vem só através de um espírito. Joana de Ângeles é um espírito muito importante, mas ela não é a única a falar sobre esse assunto. Então, sobre a ansiedade, eu li um outro livro que eu indico. Tem muita gente precisando desse livro aqui. E eu sei que tem gente que vai comprar e vai ler esse livro. As Dores da Alma. Quem escreveu esse livro foi esse espírito aqui, que é um nome que não é comum aqui no Brasil. Eu nunca conheci ninguém com esse nome. Hamed. Ó, se escreve com H. H-A-M-M-E-D. Hamed. Hamed é um espírito de luz que veio através da mediunidade de Francisco do Espírito Santo Neto. Então, quem quiser anotar, que eu sei que tem muita gente com problema de memória, e nem todo mundo está tomando ômega 3, nem todo mundo está fazendo palavra cruzada, nem exercitando a memória. É importante a leitura, a gente tem que ter o hábito da leitura. Muita gente está esquecendo esse hábito por conta do celular. Eu estou olhando aqui para o celular, estou usando o celular para gravar a palestra. Ali tem um celular também gravando. Essa palestra vai ser colocada, vai ser salva no YouTube da casa e no meu Instagram. Quem quiser depois ver outras palestras, vão estar lá salvas no meu Instagram, Glauco Psicanalista. Quem quiser ver no YouTube, segue lá a página do Centro Espírita Oriental Antônio de Pádua e vai ver várias palestras de vários palestrantes. Então, gente, a palestra, ela é muito importante, faz parte do tratamento espiritual. A gente tem que prestar atenção na palestra, porque tem gente que durante a palestra fica mexendo no celular, fica conversando, fica cochilando. Vê mesmo, pode, minha gente. Palestra de Glauco Guedes, ninguém dorme, viu? Presta atenção. Se você achava que ia dormir, perdeu, viu? Perdeu. Porque a gente tem que despertar, não é acordar. Então, o espírito de Hamed, ele faz algumas perguntas nesse livro, As Dores da Alma. Tem 2 capítulos falando sobre a ansiedade. Olha a pergunta. Já tomaste plena consciência da tua ansiedade? Tem um erro de digitação ali, tá? Ali é plena. Já tomaste plena consciência da tua ansiedade? Eu espero que todo mundo aqui hoje tome consciência disso. É um dos objetivos dessa palestra. É todo mundo sair daqui sabendo que é ansioso. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então, presta atenção. Primeira coisa é admitir que nós temos ansiedade. Agora, qual é o grau da sua ansiedade? Tem gente que tem uma ansiedade leve. Ainda bem. Agradeça a Deus se você está nessa faixa. Mas a maioria tem uma ansiedade média ou grave, né? E aí vem a próxima pergunta. Notas como estás atropelando os outros e a ti mesmo? E não precisa de carro para atropelar, nem de moto não, viu? É atropela com as palavras. Vocês conhecem gente que é assim, que parece que fala pelos cotovelos, né? Parece que fala no modo acelerado. No YouTube, no WhatsApp você pode botar 1,5, 2 vezes mais rápido, né? Tem gente que se você botar 2 vezes mais rápido, ninguém entende nada. Já tem gente que fala tão devagar, que aí dá vontade de botar mesmo 2 vezes mais rápido, né? Porque menina é devagar. Olha, Glauco, eu quero te falar um negócio. Sim, diga. Não, porque eu pensei assim, te dizer uma coisa. Meu filho, fale logo, né? A gente fica logo, né não? Uma pessoa ansiosa, diga para a pessoa ansiosa assim, ó, chegar em casa, eu quero conversar um negócio contigo. Vê mesmo. Como é que a pessoa fica o resto do dia? Imagina se isso for de manhã. Ó, hoje de noite eu quero conversar contigo. E se for alguém do trabalho, no outro dia? Imagina, você tá aí assistindo a palestra e vê a notificação, que não é para ver, né? Mas a obsessão é tão grande, o vício é tão grande no celular, que você tá assistindo a palestra, mas dá aquela olhadinha assim, achando que ninguém tá percebendo. Mas seus mentores estão vendo, viu? Ninguém pode esconder as coisas dos espíritos superiores, não, nem de Deus. Mas o vício é tão grande que tá, olha, tá na palestra, tá mexendo no celular. Aí imagina, receber uma mensagem assim, do chefe, ou da chefa, né? Porque o chefe não é só o homem, não. A mulher também tem cargo de liderança, né? Aí a mensagem diz, olha, amanhã precisamos conversar. Vê mesmo. Perdeu a concentração, não é?
Porque você já vai imaginando, você não vai dormir direito, imagina, meu Deus, o que é que essa pessoa quer falar comigo? Né? E se for um cargo superior, hein? O diretor, a diretora, aí é que você fica nervoso, ansioso, né? A gente tem que ter cuidado com essa questão do futuro. A ansiedade é você estar com a mente no futuro. Você tem dificuldade de estar no momento presente. O momento mais importante da sua vida, qual é? É hoje. Ah, não, Glauco, o momento mais importante foi quando eu me casei. Oh, meu Deus do céu. Que ilusão, né? Será que o casamento é tão bom assim? Quando a gente se casa, né? Acha que é um príncipe ou uma princesa. Eu conto ou vocês contam? Sabe de nada, inocente, né? Tem casamento que a alegria é casar e depois divorciar, não é? É outra alegria quando separa. Ô, glória, né? Aí depois que passa, assim, meu Deus do céu, como é que eu gostava de uma criatura dessa? Mas é a paixão que cega, né? E depois você muda, a pessoa muda, né? Muda ou não muda? Não é só o corpo, não. Por dentro também a gente pode mudar. Então, tudo muda o tempo todo. E é difícil acompanhar o progresso, a evolução, a modificação, a tecnologia. Então, a gente tem que usar isso sem atropelar os outros. Aprendendo a viver o dia de hoje. Então, ontem já passou, o seu casamento foi bom, o divórcio, se veio, também pode ter sido bom ou não. Tem divórcio que é litigioso, que é briga, mas conseguiu, ufa, né? Finalmente, uma libertação. Tem gente que não, casou é pro resto da vida, tudo bem, que bom. Mas a gente precisa compreender que cada um tem uma história única, ninguém é igual a ninguém. Eu faço a minha história. O problema é que a gente fica se comparando com os outros. Aí entra o que Joana falou ali atrás, competitivismo. Parece um palavrão, né? Vocês conseguem falar? Competitivismo. Tem hora que a língua trava, né? Trava a língua. Competição. A gente vive num mundo muito competitivo. Eu tenho que ser melhor do que você, você tem que ser melhor do que eu. Isso desde criança, desde adolescente, essa competição na escola, na família. E tem mãe que adora fazer isso, né? Comparar um filho com o outro. Minha gente, não faça isso não. Não, mas olha sua irmã. E quando é com primo? Aí é que a desgraça é grande, né? Seu primo, ó, já está formado. Sua prima já casou e você casa quando? Gente, cada um é cada um. Cada um tem a sua história. Então vamos parar de atropelar os outros e atropelar a si mesmo. Então, às vezes, a velocidade é tão alta que a gente atropela a gente mesmo. Vê que situação. E aí vem a pergunta: aonde queres chegar? Por onde caminhas? Será que a gente está observando o caminho? Vocês prestaram atenção no caminho que vocês fizeram para chegar até aqui hoje? Quem observou o céu nessa época de chuva, antes de sair de casa, é bom você olhar para o céu, não é? Levar o guarda-chuva, levar uma capa de chuva, não é? Olhar as estrelas se está de noite, olhar a lua. Tem gente que faz tempo que não olha a lua, nem sabe se é lua cheia, lua minguante, lua nova, lua crescente. Cada fase da lua tem as suas características. Então a gente tem que parar para observar. Vocês prestaram atenção nas flores que tem aqui? A gente passa tão rápido. Qual é a cor da flor que tem aqui na entrada do centro? Quem lembra? Tem várias flores, mas tem uma aqui que dá para ver da janela. Amarela. E lá na frente é outra cor, não é? É um azul quase lilás, né? É uma cor diferente. Então, pare para perceber o caminho que você faz. Porque às vezes a gente passa tão acelerado que a gente não para olhar nem para as janelas, nem para a pessoa que está do seu lado. Olha assim para a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está do outro lado, a pessoa que está na sua frente, a pessoa que está atrás de você. Olha ao redor de você. Mas às vezes a gente vai, corre tanto, para onde? Olha a pergunta, aonde você quer chegar? Às vezes a gente tem uma ambição tão distante, tão difícil de alcançar. Será que vale a pena a gente ser milionário? Eu queria ser milionário. Para que ser milionário? Não para viajar,
para ter um carrão, para ter uma mansão. Ter. Mas será que é tão importante assim ter? Será que não é mais importante ser? Então a gente tem que valorizar o ser e não o ter. E aí essa ansiedade faz a gente atropelar o que realmente é importante. E como sobreviver nessa sociedade tão egoísta. Vocês percebem como a maioria das pessoas são egoístas? Tem gente que ainda abre a boca e diz assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Como é que pode um negócio desse, né, gente? O egocentrismo é algo terrível. Mas vamos lá. Eu pesquisei na internet imagem de ansiedade e a maioria que aparece são mulheres. Olha que interessante. Já viram essas 3 fotos? São 3 mulheres, né? Na capa da revista Isto É, há muitos anos atrás. Isso aí tem mais de 10 anos, essa capa. Já estava a mulher ali roendo o osso com o dente, né? Os perigos da ansiedade. Essa outra está olhando no relógio. Tem gente que tem isso, né? Fica olhando o relógio. A gente não consegue controlar o tempo, gente. Relógio parado só se tiver sem pilha, né? Mas o tempo ele não para, não. E isso aqui, gente, é o quê? A insônia, né? A pessoa está deitada, olha a lapa de olho aberto dela. Como é que vai dormir assim, né? Nessa claridade toda, cadê a higiene do sono, né? Então, o que é ansiedade? A ansiedade, segundo Joana de Ângeles, tem manifestações e limites naturais. Ou seja, faz parte da natureza humana um pouco de ansiedade. É um limite natural, tá certo? Perfeitamente aceitável. Então, existe aquele limite que é aceitável. Quando se aguarda uma notícia, quem é que não fica ansioso esperando uma notícia? Uma presença, vai chegar alguém importante. Pode ser até da sua família, a gente fica ansioso. Uma resposta, uma conclusão. Veja, você está perto de se formar. Quem já fez faculdade aqui sabe o que significa TCC, vocês sabem o que significa? Trabalho de conclusão de curso. Quem é que não fica ansioso nessa fase, né? Porque você está concluindo uma fase importante da sua vida. Então, isso é perfeitamente compreensível, uma atitude de equilibrada expectativa. Então, a gente fica naquela expectativa. Com equilíbrio é normal. O problema está quando começa a vir esses sintomas. Olha o que Joana de Ângeles escreve no livro O Homem Integral. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios. Quais são os distúrbios respiratórios? Dispneia. Então a pessoa fica respirando de uma maneira ofegante. Colapso periférico. O que é o colapso periférico? Qual é a periferia do nosso corpo? As mãos e os pés. E o rosto. Então quem é mais branquinho fica pálido, né? Então falta oxigenação e sangue nas mãos. As mãos ficam pálidas. Tem gente que fica transpirando nas mãos, né? É o colapso periférico. A sudorese, então a gente começa a transpirar muito. E não é só por conta do calor, é o nervosismo. E tem gente que tem problema no estômago, é uma coisa que ninguém tem aqui, eu acho, né? Gastrite, refluxo, tudo isso tem a ver com ansiedade, perturbação gástrica. E o principal sintoma que está aqui descrito nessa imagem é a insônia. A pessoa não consegue dormir quando está ansiosa. E esse clima de ansiedade vai se tornando patológico a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Então começa a prejudicar a vida da pessoa. Porque quando a gente não dorme bem, como é que a gente acorda no outro dia, gente? Mal-humorada, é ou não é? Tem gente que você dá bom dia, a pessoa... Bom dia só se for para você. Para mim não tá bom dia, não. Tem gente que é assim, parece que tem uma nuvem escura assim, em cima da cabeça. Tinha um personagem antigo, não é da época de vocês não, que fazia assim, ó céus, ó vida, ó azar. Terrível, né, gente? Tem gente que acha que tudo é azar, né? Que faltou a sorte, né? Mas não é questão de sorte ou azar, gente. Existem coisas que têm que acontecer, que fazem parte do nosso destino. Agora, tem coisas que dependem de nós. A gente pode mudar também. Não é porque é destino que é imutável, não. Vamos ver algumas definições e exemplos. O primeiro que falou em ansiedade, da maneira como a conhecemos, foi Sigmund Freud, no fim do século XIX, e ainda assim
com uma definição bem pouco precisa. A ansiedade é o medo de algo incerto, sem objeto. Então, isso foi descrito na revista Super Interessante de novembro de 2008. Veja, já se falava sobre isso nas revistas nessa época, né? Estudando aí a origem da ansiedade, né? De entender esse fenômeno pela ciência a partir de Freud. As pessoas brincam, mas tem um fundo de verdade. Freud explica, realmente, Freud explica muita coisa. Só que vieram outros psiquiatras, como o australiano Lewis, que em 1967 descreveu o termo como um estado emocional com a qualidade do medo desagradável, dirigido para o futuro, desproporcional e com desconforto subjetivo. Como é que você vai descrever a ansiedade? É difícil dar um nome para essa ansiedade. É um desconforto que você sente, desagradável, e um medo. Gente, é muito ruim viver com medo, não é? Como é que a pessoa é médium e tem medo de espírito? Me diga. É complicado, não é? Como é que a pessoa vai ter um trabalho que precisa viajar e está com medo de avião? E está com medo de pegar o carro, pegar a estrada, não é? Tu tem que vencer alguns medos. Por isso que a terapia é tão importante. Para a gente ressignificar alguns traumas e ter mais confiança, ter mais fé para encarar as dificuldades. De uma forma geral, a ansiedade é um sentimento incômodo e projetado para o que, gente? Para o futuro. A pessoa ansiosa vive num estado de alerta constante por causa de uma situação que pode acontecer e causar sofrimento. Pode acontecer, mas também pode o que, gente? Não acontecer. Para o mês chega uma época maravilhosa para a gente que é nordestino, né? O grande São João. E o que é que a gente mais escuta no São João? É aquele forró gostoso. E aí tem um forrozinho que diz assim: amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não. Não é? Porque a gente que é nordestino, a gente fica aperreado e avexado, não é? Vocês conhecem alguém avexado? Oh, meu Deus, é muita gente avexada, né? Que é tudo para ontem. Como é que pode para ontem? Ontem já passou, gente. Então, se a pessoa é um homem heterossexual e ele quer puxar assunto com uma mulher muito bonita, ele vai ter medo de ser rejeitado. O que a gente está vendo de homem com essa masculinidade tóxica, frágil, que não sabe levar um não de uma mulher, a mulher acaba o relacionamento, ele fica ali insistindo com violência, não é? Então, tudo isso, gente, gera ansiedade, essa crise naquela hora, não é? Que você vai fazer alguma coisa importante, você vai apresentar um trabalho. Então, existe a preocupação que ela é normal. O que é a preocupação normal? É aquela que não vai interferir nas suas atividades do dia a dia. É aquela preocupação que, mesmo sendo desagradável, ela não causa um sofrimento significativo e ela dura pouco tempo. Já o transtorno de ansiedade generalizada, que você pode usar uma sigla. Vocês já viram essa sigla? TAG. O que é que significa essa sigla TAG? Transtorno de ansiedade generalizada. Então, a preocupação começa a interferir na sua produtividade, na sua eficiência, na sua eficácia, começa a prejudicar na sua vida social. Então, tem gente que faz tempo que não namora, faz tempo que não cria novas amizades, faz tempo que não interage com os outros. Tem gente que tem dificuldade até de olhar no olho. E aí você está vendo muitas pessoas com diagnóstico de autismo, né? O autismo tem essa dificuldade de olhar nos olhos, de conversar, daquela pessoa retraída, tímida demais, fechada. Então essa preocupação, ela é difícil de controlar. E ela gera o quê? Estresse, porque a pessoa sempre imagina o pior. Imagina se eu fosse um palestrante com TAG, com ansiedade patológica, com muita preocupação. Eu não ia conseguir dar a palestra, porque eu já ia pensar, e se o computador falhar? E se faltar a internet? E se faltar energia? E se acontecer, se eu começo a imaginar um monte de tragédia, e se eu gaguejar na hora? E se der um branco? E se o pessoal não gostar da minha palestra? Vê, o que tem de gente que não sabe falar em público, ó,
dificuldade. Se botar um microfone na mão, fica todo se tremendo, quase que vai desmaiar, né? Tem um troço, né? Por conta dessa ansiedade generalizada, porque pensa sempre o pior. E isso dura pelo menos 6 meses. Então é um tempo longo de sofrimento. E como é que está a cabeça da gente? Olha aquele homem ali, de gravata e paletó, cheio de coisa na cabeça. Ó, time de futebol, relógio, celular, óculos, computador, um monte de coisa. E os jovens se formando, ó, dormindo ali durante a formatura. Aqui não tem ninguém dormindo não, né? Eu tô de olho, viu? Se alguém cochilar, eu puxo as orelhas, viu? E tem gente que tem vergonha, igual o urso, né? Fica assim, se escondendo, né? Vamos falar de frustração. Vocês já se frustraram? No livro As Dores da Alma fala sobre isso. No capítulo que fala sobre a ansiedade, o Espírito Hamed diz assim: é frequente idealizarmos ansiosamente o nosso futuro. Atribuímos momentos felizes e expectativas irreais à nossa vida. Olha aí, a frustração vem de quê? De uma expectativa irreal, encaixando-os em ocasiões especiais, como a formatura, o casamento, os filhos e um bom emprego. Quando a gente é mais jovem, não faz muito tempo, né, gente? Que a gente tinha 15 anos. Vocês lembram quando tinham 15 anos, 16, 17? Foi ontem, né? Faz pouco tempo que a gente era adolescente. Quando a gente era adolescente, a maioria de nós, eu não vou dizer todos, mas a maioria tinha esses sonhos. Ah, quando eu me casar, eu vou ser feliz. Oh, meu Deus. Eu conto ou vocês contam? É uma piada, né? Todo mundo aqui já tem cabelo branco, já sabe que não é bem assim. Casamento não é uma felicidade. Só nos contos de fada é que o príncipe, né, encontra a princesa e foram felizes para sempre. Oh, meu Deus, será que foram mesmo? Ninguém conta a parte que a princesa engravidou. Ninguém conta a parte dos boletos, né? Ninguém conta a parte das dificuldades. E a maternidade? Não, eu nasci para ser mãe, eu sou mulher, eu vou ser feliz quando eu engravidar, quando eu tiver meu bebê, quando eu colocar para mamar. Oh, meu Deus, o puerpério é tão bom, não é? Aqueles primeiros meses, o bebê chorando de madrugada, você não tem horário nem para comer, nem para fazer número 2, né, não? É difícil tomar um banho. A mulher sofre muito nos primeiros meses. Tem mulher que se torna mãe e tem depressão pós-parto. Isso é muito grave, gente. Tem mãe que rejeita o filho. Tem mãe que na hora da loucura, da crise, chega a maltratar o bebê, desejar a morte do bebê, porque ela quer acabar com aquele sofrimento. Depois se arrepende, aí vem a culpa, não é? Porque não é fácil lidar com muitas emoções, os hormônios. E o homem também sofre da sua maneira, mas é diferente, né? E aí ter filho não é fácil, gente. Mas a gente cria uma expectativa. Não, meu filho vai ser maravilhoso. Oh, meu Deus, será que vai ser maravilhoso? Não, meu filho vai ser muito inteligente. Oh, meu Deus, será? Não, meu filho vai ser muito compreensivo, muito obediente, muito bonzinho. Aí já começa. Não, ele vai ser médico, vai ser advogado. Não, ele vai casar e vai me dar muitos netos. Aí vem essa geração que não quer casar, não quer ter filho, não quer trabalhar, não quer fazer concurso, não quer nada, né? Como é que a gente lida com essas pessoas? É difícil. É muito difícil o choque de gerações. Então, ter filho não significa que a pessoa é feliz. Ter um bom emprego. Eita, quem é que está bem empregado aqui? Qual é o bom emprego? É difícil, né, ter um bom emprego. Me diga alguém aqui que tem um emprego dos sonhos. A gente sempre está querendo algo melhor. A gente se sente cansado, frustrado, né? Porque, diz Hamed, quase sempre, quando o fato se concretiza, ficamos por demais frustrados, pois a realidade nunca corresponde exatamente à nossa idealização precipitada. Então a gente se precipita. É aquela história, né? A pessoa acaba morrendo de véspera, que nem o peru. O apressado come frio, não é? Então, dê tempo ao tempo. Pode ver. Quando a gente faz uma coisa sem muita expectativa, geralmente a gente se surpreende. É ou não é? Tem gente que diz assim, Glauco, eu nem queria me casar, mas eu encontrei essa pessoa, quando a gente estava morando junto e está dando certo. Aí.
Ou o filho, eu não queria engravidar, eu não queria ter filho, e quando vê, o filho chegou, e está sendo ótimo ser mãe, está sendo ótimo ser pai. Gente, a gente vê isso em coisas pequenas. Assistir um filme. Quantas vezes a gente cria uma expectativa em um filme? Quem gosta de filme aqui? Vai começar o filme do Michael. Vamos assistir Michael Jackson, vai ser ótimo. Aí já cria aquela expectativa, ansioso para ver o filme. Aí chega, é só isso. E já acabou. Ainda tem a continuação, vou ter que esperar, não sei nem qual é a data, para ver o final do filme. Vê que situação. Controla a ansiedade, não é? Porque o filme não vai ser do jeito que você quer. Agora, quando você vai assistir assim, eu quero assistir Michael, mas está tudo cheio, o horário não é legal. Tem esse filme aqui que eu nunca ouvi falar, eu vou assistir para ver como é. Aí assiste, quando vê, menino, que filme bom. Eu adorei esse filme, eu nem sabia. Então, superou as expectativas, é ou não é? Acontece ou não acontece? É com um livro, veja, você pega um livro desse, O Homem Integral. Aí vem a imagem de Jesus na capa, tem um homem aqui. Aí você, meu Deus, o que é que esse livro vai falar? Será que esse livro é bom? Eu vou levar para casa. Está ali na biblioteca. Você pode pegar emprestado o livro e quando vê, você vai se surpreender com o conteúdo desse livro, gente. Como eu disse, a primeira parte do livro é fatores de perturbação. Aí vai falar da rotina, da ansiedade, do medo, da solidão. Aí depois fala sobre autodescobrimento, fala sobre uma coisa que ninguém já passou ou ainda está passando, crises. Olha aí. Fala sobre saúde, doenças físicas e mentais, a tragédia do cotidiano. Fala sobre maturidade psicológica, o homem perante a consciência e o futuro do homem. Fala sobre a morte, fala sobre a reencarnação. Está tudo aqui nesse livro. Então é um livro que pode surpreender você. É isso que a gente precisa. Deixar a vida surpreender você. Tem uma mulher que tem vários seguidores no YouTube, chamada Betty Russo. Vocês conhecem Betty Russo? Depois pesquisa. Tem gente que acha que aquela mulher é doida, porque ela fala um monte de coisa, mas muito que ela fala tem razão. E de médico e doido, todo mundo tem um pouco, não é não? Quem aqui não é um pouquinho doidinho também, não é? Ela é uma doidinha, entre aspas, né? De uma maneira engraçada de falar, sem preconceito, né? Que a gente é da área de saúde mental, sabe que essa maneira de falar doido, louco, né? A gente tem que ter cuidado para não ser de uma forma ofensiva. Essa mulher, ela fala uma frase que é bem interessante, que ela diz que é bom a gente repetir. Eu vou pedir para todo mundo repetir agora. Às vezes eu repito isso e ela tem um sentido, tem um significado que tem a ver justamente com isso. Da gente não criar expectativa, mas deixar a vida surpreender a gente. E a frase que ela tem mais famosa é essa: vida, me surpreenda. Vocês conseguem pedir isso à vida? Vida, me surpreenda. Não é interessante isso? Você pode pedir a Deus. Quem tem fé em Deus, pede a Deus. Deus me surpreenda de uma maneira positiva, não é? Não de uma maneira negativa, que tem surpresas que são difíceis de encarar. Só que às vezes a gente percebe que até aquela surpresa que é difícil de lidar com ela, tem coisas boas por detrás dela. Tem ou não tem? Às vezes de uma coisa ruim, Deus vai e mostra que é para o seu bem. Ano passado a vida me surpreendeu. Muita gente aqui já assistiu palestra minha, mas tem gente que está assistindo pela primeira vez. Quem está assistindo minha palestra pela primeira vez aqui, levanta a mão, só para ter uma ideia. Aí, é a minoria. A maioria já viu palestra minha, sabe que ano passado eu levei um susto. Quando eu fui fazer um exame de ultrassom na tireoide, eu descobri um nódulo maligno, um tumor, um câncer na tireoide. Eu tive que fazer uma cirurgia em agosto do ano passado. E em dezembro, eu tive que me internar no Hospital Português e tomei iodo radioativo. E fiquei 24 horas isolado. Fiz toda uma dieta. E hoje eu tomo remédio para o resto da minha vida para repor esse hormônio, já que eu não tenho mais a tireoide. E a tireoide mexe com todo o seu corpo. Então eu já não durmo como antes. Eu já tenho várias situações, né, que eu não vou descrever aqui. Pesquisando na internet, todo mundo sabe o que acontece quando você está com os hormônios alto ou baixo. Tem gente que tem hipertireoidismo, tem gente que tem hipotireoidismo.
tireoidismo. E a gente que não tem a tireoide tem hora que fica com um, tem hora que fica com outro, buscando aí a melhor dosagem. E é luta, gente. Só que imagina você, hoje eu estou com 42 anos, e agora está fazendo um ano. Foi justamente nesse mês de maio, no dia 17 de maio, que eu descobri que estava com câncer. Então, a primeira impressão é de surpresa. A vida surpreende. Por mais que a gente saiba que isso pode acontecer com qualquer um, ninguém imagina que vai acontecer com você. Mas minha mãe teve esse câncer, meu tio, minha prima, meu primo, várias pessoas da minha família, e eu já sabia que era um câncer, que o risco de ficar bom, de cura, era mais de 90%. Só que esse câncer é muito comum em mulheres. Algumas estatísticas dizem que é em torno de 80% dos casos é mulher. Mas eu fui premiado. E aí eu não sabia, mas quando eu fui no médico, cirurgião de cabeça e pescoço, ele disse a mim que esse câncer em homem ele é mais agressivo e que corria o risco dele estar começando a se espalhar. E aí eu fiquei um pouco assustado quando eu tive que fazer ultrassom na cervical e fiz uma outra punção no linfonodo e descobri que estava com início de metástase para essa região do linfonodo. E aí eu tive que fazer um esvaziamento cervical, tirar alguns linfonodos da parte do lado esquerdo. Mas graças a Deus a minha cirurgia foi muito boa, a cicatriz é bem pequena, assim, no sentido, né, bem discreta. Foi um corte grande, mas discreto. E, como eu disse, a vida me surpreendeu, porque eu não sabia, mas por conta desse problema, que é um câncer com metástase, mesmo que seja uma metástase para uma região perto, não é para uma região vital, vamos dizer assim. Graças a Deus eu me sinto curado, mas eu sou do Corpo de Bombeiros Militar. Já faz 22 anos, eu comecei como soldado, depois sargento, hoje eu sou subtenente. E eu não sabia, mas por conta desse problema, eu tenho direito a me aposentar. Então, por conta de uma doença muito ruim, eu consegui me aposentar jovem, com 42 anos. Né? E hoje estou afastado dos bombeiros, mas posso trabalhar, como eu estou aqui hoje fazendo esse trabalho voluntário, de dar palestra, posso dar aula, posso atender como psicanalista. Então, veja, de um mal, Deus fez um bem. Existem coisas que acontecem na vida da gente que tem um propósito, que tem uma finalidade, e a gente só vai entender depois. Mas, claro, que a gente tem que fazer a prevenção. Eu coloquei aqui, para o homem, né, principalmente, existe a campanha do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Mas isso serve para todos os meses, né? As mulheres ter cuidado com câncer de mama e os homens ter cuidado com câncer de próstata. Então, tem coisas que a gente pode evitar, mas tem coisas que a gente pode também atrair. Existe a lei da atração. O que é que diz a lei da atração? É descrita nesse livro. Alguém já leu esse livro, O Segredo? É maravilhoso, gente. Quem puder, não é um livro espírita, mas traz muitos ensinamentos espiritualistas. Foi uma mulher que escreveu, Rhonda. E ali é uma foto de um acidente, né, com o SAMU ali socorrendo os bombeiros. Por quê? Porque a preocupação, ela pode produzir ansiedade, levando-nos a imaginar fatos catastróficos. Então, aquela história de tanto você imaginar que pode acontecer um acidente, a pessoa está dirigindo numa BR, aquela mãe que é muito preocupada, aquela avó que é muito preocupada, já imagina, meu Deus, e se o carro capotar? E se acontecer um acidente? Então, você pensa muito isso, gente, pode atrair. Sabe aquela história, a criança está brincando e aquela pessoa mais velha é uma mãe, é uma tia, é uma avó. Menino, tu vai cair. Menino, tu vai cair. Menino, tu vai cair. Fala tanto que o menino vai cair, que o menino acaba caindo. Aí, tá vendo? Eu não falei? Aí o povo diz, a mãe tem boca de praga, não é? Mas não é porque a mãe tem boca de praga. Às vezes é uma questão de precaução, de prudência. Os mais velhos, eles são mais cautelosos, né? São mais medrosos. A pessoa que é mais jovem, ela não tem muito medo das consequências, né? E cabe aos mais velhos dar aquele freio. E aí, quando nós nos preocupamos demais com o futuro, a gente deixa de viver o agora e começa a ficar imobilizado. Então, aquela pessoa que fica paralisada, né? No tempo e no espaço. E isso toma conta do nosso presente, advinda de coisas que irão ou não acontecer. Então, nem sempre vai acontecer aquela desgraça. A reunião, olha que frase forte. Quem escreveu isso, gente,
foi espírito de Hamed no livro As Dores da Alma. A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Nosso empenho, determinação e vontade no presente é que poderá transformá-lo para melhor. Então, eu posso transformar o meu destino para melhor. Depende das atitudes do hoje. Depende do que eu faço hoje. Eu quero que todo mundo repita essa frase. Hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã eu estarei o quê? Melhor do que hoje. Eu posso filmar vocês repetindo essa frase? Vou filmar de longe, se preocupe não, porque não vai mostrar a espinha que você está na testa. Eu sei que todo mundo é adolescente aqui, cheio de espinha. Hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã eu estarei melhor do que hoje. Não é linda essa frase, gente? Tem muitos ensinamentos. As situações calamitosas que imaginamos apenas se materializarão se a dramatizarmos constantemente. Tem gente que faz da vida um drama, né? É um teatro. E aí você tem que diminuir esse excesso de intensidade. Deixa pro Cazuza, né? Cazuza é que diz, né, que é esse homem que tem essa vida intensa, exagerado. Quem não conhece exagerado, né? E tem gente que segue ao pé da letra, né? Cuidado com esse exagero que depois paga o preço, né? Cazuza pagou o preço por ter vivido essa vida cheia de exageros. Se imprimirmos com pensamentos trágicos os fatos e acontecimentos da vida, eles assumirão proporções que não tinham a princípio e realmente se tornarão realidade. Olha essa frase, gente. Presta atenção. Pessoas trágicas atrairão certamente a tragédia. Não seja uma pessoa trágica. Quando alguém falar uma tragédia perto de você, o que é que você vai dizer? Está repreendido em nome de Jesus. Não é assim que os evangélicos fazem? É verdade, gente. Porque tem gente que gosta de pensar o negativo. Ah, eu vou fazer um concurso. Ah, não tu vai passar não. Está repreendido em nome de Jesus. Vou passar sim. Boca de praga. É ou não é? Tem gente que tem prazer de botar você para baixo. De achar que vai dar errado, que não vai dar certo. Quem disse que não vai dar certo? E tu sabe prever o futuro, é? Até as previsões dão errada. Previsão do tempo, hein? Ah, amanhã vai chover. Quando vê, faz um sol. Acontece ou não acontece? A previsão do tempo falha, gente. Nem tudo dá pra gente ver nos astros, nem no tarô, nem na cartomante, não. Cuidado. Agora, olha essa frase. Merece uma foto, viu? Quem quiser pode tirar uma foto. Essa frase é linda. Quando deixei de olhar tão ansiosamente para o que me faltava e passei a olhar com gentileza para o que eu tinha, descobri que de verdade há muito mais a agradecer do que a pedir. Não é lindo, gente? Eu vou me sentar porque eu estou sentindo uma energia que eu preciso falar, que não está nos slides. Os slides, gente, é só uma orientação. Não é o principal da palestra. A gente que é médium capta algumas energias. Não tem que ter medo, não. Faz parte, é natural. Todo palestrante, ele é usado como instrumento. Mas isso não quer dizer que a gente não vai estudar. Quem aqui viu o filme de Divaldo Franco? Levanta a mão quem assistiu o filme da biografia do Divaldo. Maravilhoso, gente. Quem não viu esse filme, assista. E aí mostra ele jovem, dando palestra. Aí ele queria, né, dar palestra em vários lugares, viajar. Aí ele foi dar uma palestra sem se preparar, né? Chegou na hora H, deu um branco e ele ia passar vergonha se não fosse os espíritos ajudando ele. Eu estou muito longe de Divaldo, de Chico ou de qualquer outro médium famoso, né? Mas a gente está nesse trabalho há muitos anos e aí a gente vai aperfeiçoando. E antigamente, quando eu era mais jovem, eu comecei a dar palestra com 15 anos. Nessa encarnação, eu sou espírita desde criança, né? Na barriga de manhã eu já estava tomando passe e bebendo água fluidificada. E aí, gente, tem horas que a gente quer ter o controle, né? Você organiza a palestra, você pensa que vai falar uma coisa, e chega aqui e a gente fala outras coisas.
Mas eu queria destacar essa frase. Essa frase serve para todo mundo. Mas, como eu disse, eu consigo captar coisas que não sou eu que capta, né? Os espíritos me passam algumas informações. E aí eu vou dizer uma coisa. Tem uma palavra aí que tem muita gente aqui que está precisando. Gentileza. Gentileza gera gentileza. Eu sei que tem muita gente educada aqui. Eu conheço muita gente aqui do centro. E eu não estou falando para os trabalhadores, não. Mas a gente, quando começa na doutrina e a gente está em tratamento, tem hora que a gente falta com a gentileza. E é muito triste, gente, ser mal educado. Tem gente que tem o prazer de machucar com as palavras. E palavras machucam. Então, os meus mentores estão pedindo para dizer, em especial para essas pessoas, pensem antes de falar para não machucar. E comecem a agradecer. Antônio de Pádua era um espírito de luz. E ele trabalha com uma equipe de irmãos e irmãs, de uma fraternidade maravilhosa. E eles estão aqui cuidando de cada um. E eles estão pedindo de coração, eu só sou o instrumento. Agradeça mais. E reclame menos. Tem tanta gente aqui mal agradecida, mas não é no sentido negativo da palavra, é no sentido de não enxergar as bênçãos que Deus deu na vida de cada um de nós. Antônio de Pádua era um espírito tão evoluído que ele conseguiu algo muito raro, que era estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A Igreja Católica considerou ele santo. Nós que somos espíritas, sabemos que o espírito ele consegue se projetar à distância. E Antônio de Pádua está aqui esta noite, como esteve em outras noites, porque ele ama essa casa. E ele pede a união, ele pede a confraternização, não só no período de Natal. E ele reencarnou como espírito de Eurípides Barçanufo, que reencarnou em 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, porque foi um grande trabalhador de Minas Gerais. E ele ajudava o povo pobre. E ele desencarnou jovem, mas em espírito continua ajudando, principalmente os espíritas, que são também sofredores, muitas vezes por faltar o sentimento da humildade. Então essa mensagem é de amor. Olha a imagem que está neste desenho infantil. Crianças se abraçando e dando as mãos. Sintam a energia dessa chuva de bênçãos que está sendo derramada por todos nós nesse instante, porque a fraternidade desses irmãos querem que possamos ter a mansuetude, a doçura. E eu peço, com gentileza, por favor,
Deem as mãos. Olhe quem está do seu lado nesse instante e faça como essas crianças. Pegue na mão do irmão e da irmã que está ao teu lado esta noite e diga que Jesus te abençoe. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Disciplina, disciplina, disciplina. São 20 horas e 59 minutos. E a espiritualidade ela é perfeita. Nada acontece por acaso. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que escute. Nós somos instrumentos o tempo todo. A mediunidade é algo natural que todos nós temos. Quem é médium não é superior a ninguém. Nós somos devedores. E o nosso propósito foi feito. E só cabe a Deus julgar. Não importa quem veio a mensagem. Os espíritos superiores não se prendem a títulos nem a nomes. Nós somos usados pelos espíritos superiores. Não é só um, não. É um conjunto de espíritos. Porque eles trabalham no coletivo. Nós é que muitas vezes, por egoísmo e orgulho, achamos que podemos fazer alguma coisa sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Então é essa mensagem de fraternidade. E a palavra-chave aí qual é, gente? Gentileza. Lembrem disso. Quem está falando não é Glauco. São eles. Então eu peço, sejam mais gentis esta noite. Quando chegar em casa, deem um abraço na pessoa com quem você vive. Demonstre essa gentileza e diga: que palestra maravilhosa eu assisti hoje. Quem não foi, perdeu, mas está gravada no YouTube. E quem quiser pode assistir também no meu canal, no Instagram, e outras palestras minhas que eu sempre que possível gravo, para quem está em casa também receber essa mensagem. E que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. É emoção, né, gente? O sentimento de amor, de gratidão.